Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, dia 37. Partilhando sua mensagem de vida. Quem crê no Filho de Deus tem um testemunho de Deus nele. 1 João, capítulo 5, versículo 10, parte A. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1, versículo 8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho. A história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Suas lições de vida. As mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Suas paixões devocionais. As questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma que Deus lhe deu. E as boas novas. A mensagem de salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar experiências pessoais do que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredicto. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Disse Jesus: vocês são minhas testemunhas. Não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Não há outra história exatamente igual à sua. Portanto, somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, ela perderá sua importância. Você pode não ter um mestre da Bíblia. Você não pode ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão. Porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo vão lhe dar mais credibilidade. É mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios, e as pessoas gostam de ouvi-los. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pela qual Jesus pode atravessar do seu coração para o delas. Outras vantagens do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz:
Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. A melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho e depois memorizar os pontos principais. Divida o tempo em 4 partes. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como percebi que precisava de Jesus. Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus. E por último, quarto, a diferença que Jesus faz em minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato de sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus a auxiliou. Faça uma lista de problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio a seu favor. Em seguida, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: "O Eterno ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso." Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com a experiência dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro e joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu, para que possa compartilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes, que estão repletos de lições práticas para a vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Insisto em que você faça uma lista das lições aprendidas. A menos que as tenha anotado, você provavelmente não terá o hábito de pensar nelas. Eis algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com minha família, minha igreja, meus relacionamentos, o grupo a que pertenço e os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz no mundo. Por ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por princípio ou por um grupo de pessoas, seja o que for, você sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação.
Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Jesus disse: pois a boca fala do que está cheio o coração. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou: o grande zelo que tenho pela sua casa me consome. E Jeremias, que disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, sua igreja precisará insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar de seu grupo. Conte sua história, presenteie-as com este livro. Leve-as para jantar. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Seu campo missionário está ao seu redor. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveite ao máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer. Estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo o mais que você possa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Neste livro aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Aqui, Ele nos fez para que fôssemos membros de sua família, exemplos de seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente neste mundo. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos as boas novas. Temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir nossa missão. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. Pergunta para meditar. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse? Deus te abençoe. Te aguardo no dia 38.